Há dias em que a alma parece gritar, mas ninguém ouve. O mundo segue seu ritmo, as pessoas sorriem e por dentro a gente sente que está se desfazendo em silêncio. O desespero não avisa quando chega, ele simplesmente se instala, como uma noite sem estrelas, e nos faz acreditar que estamos sozinhos, esquecidos até por Deus. Mas a verdade é que, mesmo quando o coração não encontra palavras, o Senhor escuta o que o silêncio diz. Ele conhece cada lágrima antes mesmo que ela caia e entende o que nem nós sabemos explicar. Às vezes, Deus permite o desespero para que a gente finalmente pare de tentar resolver tudo sozinho e se renda ao cuidado dele. Oremos. Senhor, eu venho a Ti neste momento em que o medo e o cansaço parecem maiores do que eu. Tu sabes, Pai, quantas vezes tentei ser forte, quantas vezes calei a dor e fingi que estava tudo bem. Mas hoje eu não quero mais esconder nada. Eu me coloco diante de Ti como estou, cansado, ferido, em desespero. Estende a Tua mão sobre mim, Senhor, e me mostra que ainda há esperança. Entra nas áreas da minha vida que estão desmoronando e traz paz onde só existe caos. Que o Teu Espírito Santo me abrace agora e me lembre que eu não estou só. Amém. Se essa oração tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e conte aqui nos comentários qual parte mais falou com você. Há momentos em que acreditamos que perdemos a fé, mas, na verdade, a fé não desaparece, ela apenas se esconde sob o peso da dor. Mesmo a menor chama ainda ilumina a escuridão. Deus não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele apenas quer que confiemos, mesmo tremendo. O desespero tenta apagar nossa fé, mas é justamente aí que ela se prova verdadeira. O Senhor não se ofende com nossas lágrimas, nem com nossas dúvidas. Ele acolhe cada uma delas e transforma desespero em dependência, fraqueza em confiança. Oremos juntos. Senhor, sei que às vezes minha fé parece pequena. Eu duvido, eu temo, eu me calo. Mas ainda assim eu creio que Tu estás comigo. Mesmo quando não sinto Tua presença, sei que estás agindo em silêncio. Ensina-me a confiar em Ti quando tudo me diz o contrário. Faz brotar dentro de mim uma fé que não se apoia nas circunstâncias, mas na Tua promessa. Aumenta em mim a coragem de esperar, mesmo quando nada muda, e de Te louvar, mesmo sem entender. Amém. O corpo cansa, a mente desiste e o coração se fecha. A sensação é de estar lutando sozinho, como se Deus tivesse se afastado. Mas é no limite da dor que Ele mais se aproxima. Quando nossas forças acabam, as dele começam a agir. O Senhor nunca prometeu que a jornada seria fácil, mas garantiu que nunca nos deixaria sozinhos. O desespero não é o fim, é o início de uma nova forma de depender do amor de Deus. Peçamos a Deus: meu Deus, eu estou cansado. As lutas parecem não ter fim, e às vezes eu só quero parar e chorar. Mas sei que o Teu amor me sustenta, mesmo quando eu não consigo mais caminhar. Segura nas minhas mãos, Senhor, e não me deixes desistir. Renova as minhas forças, cura o meu coração, restaura minha esperança. Que cada lágrima se transforme em semente de fé. Eu Te entrego tudo o que tenho e tudo o que sou, porque sei que em Ti encontrarei descanso. Amém. O silêncio de Deus pode ser ensurdecedor. Quando oramos e não ouvimos resposta, o desespero aumenta. Mas o silêncio não é ausência. É o tempo em que Deus trabalha em silêncio, preparando algo maior do que pedimos. Às vezes Ele cala porque está agindo. E quando finalmente fala, tudo faz sentido. O silêncio de Deus não é castigo, é cuidado. Oremos. Senhor, quando o Teu silêncio me fere, ajuda-me a lembrar que Tu ainda estás aqui. Ensina-me a esperar sem me desesperar. Que o Teu silêncio não me afaste, mas me aproxime ainda mais de Ti. Quero aprender a confiar nos Teus tempos, mesmo quando não entendo os Teus planos. Trabalha em mim, Senhor, enquanto eu espero em Ti. Que a Tua paz silenciosa invada o meu coração agora. Amém. O medo é um inimigo silencioso.
Ele se esconde nas pequenas dúvidas, nas incertezas que a vida traz. E de repente, quando menos percebemos, já tomou conta de tudo. O medo paralisa. Ele nos faz enxergar monstros onde há apenas sombras. Ele distorce a voz de Deus, fazendo-nos acreditar que estamos sozinhos, que nada vai mudar, que o amanhã será igual ao hoje, ou pior. E é nesse instante que o desespero encontra espaço. Quando o medo cresce, a fé parece pequena. Mas é justamente quando trememos que o amor de Deus se manifesta de forma mais forte. O Senhor nunca prometeu que não teríamos medo. Ele prometeu estar conosco mesmo no meio do medo. Ele não exige coragem perfeita. Ele apenas pede um coração disposto a confiar. Quando o medo tenta nos dominar, precisamos lembrar que há um Deus que domina o universo. Nenhum temor é maior do que o amor dele. O medo pode sussurrar que tudo acabou, mas Deus sussurra mais alto: eu ainda estou aqui. E quando olhamos para trás, percebemos quantas vezes tememos o que nunca aconteceu. Quantas noites passamos aflitos por algo que Deus já estava resolvendo em silêncio. O medo é uma prisão, mas a fé é a chave. E aos poucos, com cada oração, o amor de Deus vai silenciando as vozes da ansiedade, apagando as mentiras da mente e enchendo o coração de paz. Peçamos juntos ao Pai: Senhor, eu venho diante de Ti para confessar o meu medo. Tenho medo de perder o que amo, medo de não ser suficiente, medo de não conseguir suportar. Às vezes o medo me paralisa, me impede de sonhar, me faz duvidar até de mim mesmo. Mas hoje, Senhor, eu quero entregar esse medo em Tuas mãos. Tu és maior do que tudo o que me assusta. Que o Teu amor, que é perfeito, lance fora todo o temor que habita em mim. Envolve-me com Tua presença, Pai, e mostra-me que eu não preciso controlar tudo, porque Tu estás no comando. Quero descansar nos Teus planos, ainda que não os compreenda. Que o Teu Espírito me dê coragem para enfrentar o que eu temo, e sabedoria para reconhecer quando preciso apenas confiar. Que cada batida do meu coração seja lembrança viva de que o Senhor está comigo, guiando meus passos, acalmando minha alma e me libertando do medo que me aprisiona. Amém. Há momentos em que tudo parece um beco sem saída. Você tenta, ora, espera, e mesmo assim nada muda. É como se estivesse cercado por muros altos demais, como se cada porta se fechasse na sua frente. E quanto mais você tenta entender, mais perdido se sente. Nessas horas, o desespero sussurra: não adianta mais. Mas é justamente aí que Deus começa a agir. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, é quando Deus finalmente tem espaço para fazer o impossível. O desespero tenta nos convencer de que não há caminho, mas Deus é especialista em abrir estradas onde só há deserto. Ele não precisa de condições favoráveis. Ele cria as condições. E às vezes, o que parece o fim é apenas uma curva que nos leva a algo muito maior. Deus não erra o tempo. Ele não se atrasa. Ele sabe quando cada dor precisa cessar, quando cada lágrima precisa virar semente. O problema é que, em meio ao caos, não conseguimos enxergar o que Ele está construindo. Mas mesmo quando tudo parece sem saída, Deus está abrindo um caminho dentro de nós. Um caminho de fé, de amadurecimento, de confiança. E esse caminho interno é o que nos conduz ao milagre externo. Porque antes de mudar as circunstâncias, Deus muda o coração. Ele ensina a esperar, a respirar fundo, a acreditar de novo. Ele mostra que mesmo no vale ainda há direção. E quando o coração volta a confiar, o impossível começa a se mover. Oremos. Senhor, eu te peço, entra no meu labirinto. Mostra-me uma saída onde meus olhos não veem nenhuma. Às vezes, sinto que estou andando em círculos, que tudo dá errado, que o teu silêncio é o fim. Mas hoje eu escolho crer que tu ainda estás no controle. Tu és o Deus que abriu o mar, que move montanhas e ressuscita sonhos. Se foi preciso chegar ao fundo, que seja para te encontrar lá. Toma as minhas mãos e guia-me, mesmo que seja passo a passo, mesmo que eu ainda chore pelo caminho. Eu te entrego o meu desespero e te peço. Transforma-o em fé. Transforma a dor em recomeço,
a dúvida em confiança, o caos em direção. Eu creio, Senhor, que o que hoje me aperta o peito amanhã será testemunho do teu poder. Amém. Há dias em que parece que tudo desaba de uma vez. Os planos, os sonhos, as forças. O chão se abre e a alma cai. Nessas horas, a pergunta é inevitável. Por que Deus? Por que agora? Por que comigo? O desespero se mistura com a dor e no meio do caos, esquecemos que Deus também habita entre as ruínas. Ele não nos abandona quando tudo desmorona. Ele se aproxima. Ele recolhe os pedaços com mãos de ternura e começa a reconstruir o que a vida destruiu. Deus nunca reconstrói do mesmo jeito. Ele refaz melhor. Às vezes, Ele permite que tudo caia porque quer tirar o que era falso, o que não tinha alicerce, o que nos impedia de crescer. O desmoronar dói, mas também purifica. Ele quebra o que era instável para afirmar o que é eterno. O que parece destruição é, na verdade, preparação para algo mais sólido e duradouro. E é no chão, quando não há mais onde cair, que descobrimos a verdade mais bonita. O chão é o lugar perfeito para se ajoelhar. Deus transforma dor em adoração, lágrima em renascimento, ruína em reconstrução. E quando o pó baixa, vemos que nada foi em vão. Façamos juntos essa oração. Senhor, eu estou diante de Ti com o coração em ruínas. Tudo o que eu tentei sustentar com minhas próprias mãos desabou. Mas se é preciso recomeçar, que seja contigo. Vem, Senhor, e reconstrói o que o desespero derrubou. Refaz minha fé, renova minha esperança e fortalece minhas raízes. Eu te peço, Pai, não deixes que a dor me endureça. Que mesmo em meio às cinzas, eu ainda consiga ver beleza. Ensina-me a aceitar o teu tempo, a confiar no teu modo, a reconhecer que a tua vontade é sempre melhor que a minha. Que o teu amor seja o cimento que une o que foi quebrado, e que o teu espírito seja o sopro que dá vida ao que estava morto. Eu creio, Senhor, que tu estás construindo algo novo e que o que hoje é pó, amanhã será promessa cumprida. Amém. O desespero tem um fim, e esse fim é Deus. Ele nunca desperdiça dor alguma. Cada lágrima que cai é contada, cada oração que fazemos no escuro é ouvida. O desespero não é castigo, é o terreno onde a fé floresce. É quando chegamos ao limite que vemos que Deus nunca teve limite algum. Ele transforma choro em aprendizado, perda em propósito, fraqueza em dependência. O desespero não é o fim, é o começo da rendição. E quando finalmente soltamos o controle e dizemos, Senhor, faça a tua vontade, algo muda dentro de nós. O coração se acalma, o peso diminui e uma paz inexplicável começa a tomar conta. Não porque tudo se resolveu, mas porque aprendemos que Deus está acima de tudo, e isso basta. A fé nasce quando entendemos que não precisamos entender tudo. Hoje talvez você ainda esteja chorando, talvez ainda não veja saída. Mas saiba, Deus já está transformando seu desespero em fé. O tempo dele não falha. E quando o dia da resposta chegar, você vai olhar para trás e perceber que o desespero foi apenas o caminho que o conduziu até a presença dele. Peçamos juntos ao Pai, Senhor, obrigado por não desistir de mim quando eu quis desistir. Obrigado por transformar o caos em consolo, o pranto em paz, o desespero em fé. Hoje, eu te entrego tudo o que sou, tudo o que temo, tudo o que ainda não entendo. Quero viver o que tu tens para mim, mesmo que o caminho seja longo. Ensina-me a confiar mais do que questionar, a agradecer mais do que reclamar. Que a tua presença me acompanhe em cada passo. Que tua luz guie meu coração e que o teu amor me lembre, todos os dias, que eu nunca estive só. Que esta oração chegue aos corações que também estão em desespero e mostre que há esperança. Se esta mensagem tocou sua alma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e escreva nos comentários o que Deus falou com você. Sua história pode ser um milagre que vai alcançar outra vida.